cansados, nós vamos botar gás na aulinha. Página 31, exercício 1. É aí que começava a brincadeira, né? Só para revisar, FAT é igual a μ vezes a normal. Tem dois tipos de força de atrito lá. A dinâmica, que é fácil pra caramba, calcula e deu, não precisa nem pensar. E a safadinha, perigosa, porque a força de atrito estática é uma máxima. A gente calcula pela fórmula a máxima. Não quer dizer que é ela que vai atuar, né? Certo? Vamos ver o que diz as questões. Página 31. Um estivador empurra uma caixa em um piso plano com uma força horizontal F. Considerando que a caixa se desloca com velocidade constante, o que eu concluo se a velocidade da caixa é constante? Porque a força resultante é zero. Primeira lei de Newton. Então, peraí, não pode ter só a força F atuando na caixa da velocidade constante. Vai ter que ter uma força de atrito contrária. Então, na verdade, se eu fizer o diagrama de corpo livre, tem o peso, a normal, a força que o estivador faz na caixa e o atrito. O que mais que eu posso concluir ainda? Já que a resultante é zero. Que a força F que o estivador faz tem que ser igual a FAT. Mas espera aí, já que a resultante é zero, como é que ele anda? Inércia. Inércia, a palavra é inércia. As pessoas têm a tendência de achar que o fato de não ter força resultante não vai ter movimento, né? Cuidado com isso. Fica à vontade, vamos conferir lá. Questão 2. Então, peraí, analisei a questão e não respondi. Letra A. A intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é igual a F. Não. Peraí, vamos ver. Força resultante igual a zero. Já que a força resultante é igual a zero, o que eu posso escrever no eixo X e no eixo Y? FAT igual a F e N igual a P. Foi o que eu acabei de falar? Foi, eu acabei de falar. Letra A. A intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é igual à intensidade de F. Verdadeiro. Tu vê que assustador, eu acabei de te contar a resposta, li a resposta, um segundo depois, vocês não conseguiram perceber que era exatamente o que eu falei. Isso me revela um grave problema de interpretação de texto. Teu estudo com a Fafá interfere diretamente na nossa relação, tá, galerinha? A Fafá é que vai abrir a tua mente para o mundo. Eu só estou abrindo a tua mente para as exatas, mas eu uso como caminho o português. Então tu tem que tomar cuidado com isso. Beleza, galerinha? Na humildade, vamos analisar as outras. A intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é menor do que a intensidade de F. A maioria do leigo assinala isso, porque ele acha que para poder ir para frente, né, o estivador tem que ser mais forte que o atrito. Newton nos provou que isso é falso. O somatório das forças que atuam sobre a caixa é diferente de zero. Igual a zero. Velocidade constante implica em força resultante igual a zero. A força F e a força de atrito entre a caixa e o piso possuem mesma direção e mesmo sentido. O atrito está ajudando o estivador a empurrar a caixa? Não existe atrito entre a caixa e o piso. Não existe situação real onde o atrito seja nulo. Infelizmente, estava falso. Quem que eu vou ver? Cuidado. Então ficamos com letra A. Confirmamos. Vamos ver o que dizia a letra B. A letra B, número 2. Uma pessoa está empurrando um bloco com velocidade constante. Força resultante igual a zero. Força resultante igual a zero. Sobre uma superfície horizontal, considerando que haja atrito entre o bloco e a superfície horizontal, pode-se afirmar que o bloco se move desta maneira porque a força de atrito cinético é ligeiramente inferior à força aplicada. Superior, perdão. É isso? Não, né, galerinha? Então, olha só. Galerinha, é que eu acabei de usar no segundo ano a galinha. Eu calculei uma altura H e depois uma altura galinha. E aí eu me confundi. A galinha. Não, a galinha. A galinha. A galinha. Sacou? Aí deu um trava-língua aqui. Perdão. Agora fechou. Galerinha,
A velocidade é? Portanto, a força resultante é? Como é que fica o diagrama de corpo livre? Tem o peso, tem a normal, a força que a pessoa faz e o atrito. E já que a resultante é zero, São iguais, né? peso, não são todas iguais. Peso igual a normal, F igual a FAT. Qual alternativa fala disso? Nem foi isso, ó. Já tínhamos respondido aqui, ó. Já tínhamos respondido ao saber que a velocidade é constante, a força resultante é? Zero. Qual a alternativa então? A letra B. As outras falam que a força F é maior que o atrito, ou que o atrito é maior que a força F, o que não faz sentido. Falar coisa que não tem nada a ver, né? Aí vale a pena, tá numa prova, vale a pena tu esmiuçar todas as alternativas, né? Então vamos lá, só pra gente não parecer vadio. A força de atrito cinético é ligeiramente superior à força aplicada pela pessoa. Nesse caso, a velocidade estaria reduzindo. O somatório das forças que atuam sobre o bloco é zero. Primeira lei de Newton, com certeza. A força atuando no bloco é maior do que a força de atrito. A maioria das pessoas usa o bom senso e vai nessa. Mas tem que entender que as pessoas normais não enxergam a verdade. Aquilo que tu supõe da natureza e da vida está errado. Temos que estudar os gênios que enxergaram a verdade para nos iluminar. Por isso, só o estudo salva. A massa do homem é superior à massa do bloco. Mas o cara, para poder empurrar um bloco, ele não tem que ter a massa maior do que a do bloco? Não, você tem a força. Precisa de um atrito maior, legal. Homem e bloco. Para esse cara poder empurrar ele pelo menos no pé dele vai ter que ter uma força de atrito em algum momento levemente maior que a força de atrito do bloco. Em algum momento maior, mas depois pode até se igualar, né? Vamos supor que elas se igualassem. Quer dizer que o Mi vezes a normal no cara que faz a força, na pessoa, é igual ao Mi vezes a normal na caixa. Se a caixa tiver mais massa, a normal dela é maior que a normal na pessoa, né? Então, para que a pessoa possa empurrar, o coeficiente de atrito entre os pés da pessoa e o chão deve ser maior que o coeficiente de atrito. Então tu vê, né, cara, existe alguma condição para uma pessoa de menos massa empurrar um objeto de mais massa sem se apoiar em nada. Concorda comigo? Imaginem que essa caixa é emborrachada, com a mesma borracha que compõe o solo da minha bota. Não entendeu essa parte? Distraiu? Empurro ou não empurro? Essa é a minha pergunta. Vou refazer a pergunta. Não depende de nada, tá tudo muito claro, tá aqui. Não depende de nada. Certo? Não é que às vezes o cara fica tentando achar um erro na questão. Não tem erro na questão, a questão tá perfeita. Vamos de novo. Para a pessoa manter um bloco em movimento, o atrito dos pés dela com o chão tem que se igualar à FAT. Velocidade constante, resultante é zero. A FAT do bloco contra o chão. Tudo bem para vocês? Como é que se calcula a FAT nos pés da pessoa? O Mi da botinha que a pessoa está usando com o chão, vezes a normal na pessoa, que é o próprio peso dela, vamos supor assim? Como é que calcula a força de atrito no bloco? É o Mi do bloco contra o chão, vezes a normal do bloco. Sim, que é o peso do bloco, concorda comigo? Eu fiz a suposição de que o bloco era mais pesado, portanto mais massivo que a pessoa. Vocês concluíram que a normal do bloco é maior que a normal da pessoa, maior que a normal da pessoa. Para que esta igualdade exista, portanto, esses Mi's têm que respeitar a condição inversa. Este número vai ter que ser menor do que este. Tá tranquilo para vocês? Aí eu fiz uma questão para vocês. O bloco é emborrachado com a mesma borracha que compõe a sola do sapato. A pessoa vai empurrar? Não. Não depende de nada, ela não vai empurrar. E tu tinha que ter percebido isso porque eu fiz uma questão muito lógica, certo? Ou seja, para que uma pessoa de massa menor empurre um bloco de massa maior, o coeficiente de atrito dela com o chão tem que ser maior. Que se igualar, meu querido, vai ficar patinando e não vai rolar. Beleza? Outra. Se não puder, se a bota é igual se o atrito é igual, qual é a saída que tu tem? A bota é igual, não tem jeito, empurra agora, o chefe tá mandando, vai, empurra, eu preciso que tu desloque a caixa.
Levantar. Pode se tirar a bota para mudar o coeficiente de atrito. Um amigo falou, ajoelha no chão para usar o joelho. Ou apoia na parede e empurra, né? Concorda comigo? Aí não precisa do atrito. Ou ainda, sai correndo e bate na caixa. Vem, sai correndo e bate na caixa. Certo? É as saídas que tu tem. Desculpa, Fafá. Fica à vontade, meu amor. Beleza. Show de bola. Então, galerinha, interessante essa questão. Mas dava para falar que a letra E era verdadeira? Aliás, era a letra... Eu estou analisando qual agora? A letra D? A massa do homem é superior à massa do bloco. Tem possibilidade de ser diferente, né? Tem a possibilidade de ser diferente, né? Certo? Então, por isso que a letra E ficou falsa. Confirmamos a letra B. Alguém pode ler para mim, por favor, a questão 3? Um paralelepípedo de dimensão 20 cm, 25 e 40 cm é arrastado sobre uma superfície áspera. A força de atrito cinético devido a esse movimento é mais intensa do que a qual das faces do bloco é colocado em um contato com a superfície. Perfeito. Tem um paralelepípedo. Eu posso deixar essa superfície em contato, né, e arrastar ele em pezão, tudo bem? Eu posso deixar essa superfície aqui em contato, arrastar ele de lado, ou eu posso arrastar ele dessa forma mesmo. De que forma eu puxaria ele para que tivesse maior atrito? Qual das faces? A face de 40 com qual? 25. A de 40 com a de 25, né? Certo? Falso, errado. Vamos calcular a força de atrito? Como é que se calcula a força de atrito? Do que depende o coeficiente de atrito? Tu viu como tu absorve mal as aulas? Ó, trava mais do que aqui, ó. Mesmo quando eu pressiono com a mesma força. Por que a força de atrito foi diferente entre o apagador e o quadro e a parede? Não foi por causa da normal, foi por causa da superfície. O que alterou então na fórmula? O Mi. Do que depende o coeficiente de atrito? Das superfícies em contato. Tens que ler, tens que vir com dúvida, tens que ler de novo e fazer exercício logo depois da aula, senão, evapora. E agora que eu estou fazendo um monte de exercício que a maioria não está fazendo em casa, na hora que tu for fazer o trabalho e a prova, a lacuna vai ser muito maior, porque antes eu fazia o trabalho do teu pai e ia ver a tua tarefa, hoje eu não faço mais isso. Responsabilidade, galerinha. Vamos voltar. Do que depende o Mi? Das superfícies em contato, mais ainda dos tipos de superfície em contato. Isto aqui é um bloco. Mudou o material daqui para cá? Não. Daqui para cá? Não. O Mi vai mudar? Não. Em nenhuma das situações o Mi vai mudar. E a normal vai mudar arrastando assim, assim ou assado? Não, porque depende do... E está no horizontal? Então, já que o Mi não muda em nenhuma das situações e a normal não muda, a força de atrito não muda. É igual em todas as situações. A força de atrito é a mesma em todas as situações. Eu não aceitei. Eu, na tua idade, e desculpa, senhor, eu te respeito, o senhor sabe disso, mas eu não acredito. Eu falei categoricamente, eu não me conformo. Eu perguntei para ele, o senhor acha realmente então que se eu pegar uma lâmina de vidro enorme, uma placa de vidro, arrastar ela com a parte fininha no chão e arrastar ela deitada no chão com a parte enorme no chão, vai dar o mesmo atrito? Ele, claro, e eu não me conformo, me desculpa, professor, não consigo aceitar isso. Meu pai é engenheiro civil, cheguei em casa, contei essa pro pai. Pai, tu sabia dessa que força de atrito não depende da área de contato? Ele pensou, pois é, tem que estudar isso. Pergunta pra ele por que carro de corrida tem pneu largo, meu pai falou. Cheguei na aula no outro dia, professor, eu e meu pai estavam discutindo, para não parecer que a ideia é minha, né? Então, apesar de me achar o cara, eu tinha uma certa humildade, eu falava a verdade. Professor, eu e meu pai estavam discutindo sobre o atrito, que não depende da superfície de contato, da área, e eu não me conformo com isso, o senhor sabe, né? Aí ele questionando, ele me perguntou, por que então que carro de corrida tem pneu largo, já que o atrito vai ser o mesmo? O professor não conseguiu responder, e teve a humildade, ele era estudante de física na UFSC, né? Como hoje eu sou, ele teve a humildade de falar, não sei, vou perguntar para o professor da UFSC, para ver o que ele me disse. Eu e meu pai, a gente já tinha discutido algumas possibilidades, né, para contra-resposta disso, né? E eu te pergunto,
Força de atrito depende ou não depende da área? Tu acha que depende? Tu não confia naquela fórmula? Da área de contato, da superfície em contato, depende? Tu vê, tu não acredita na minha explicação matemática que diz que não depende da área. Tem área na fórmula da força de atrito? Então o mundo está errado. Os livros de física do mundo inteiro estão errados e tu estás certo. Tu tá vendo como faltou um pouco de humildade? Eu acabei de te ensinar, cara, que a força de atrito não depende da área. Acabei de te ensinar isso. Mas tu tá que nem eu, tu tá com a dúvida no teu coração. O problema é que a maioria de vocês não vai pra casa discutir com o pai de vocês isso, entendeu? Não vai ler. Eu fui atrás. Agora, então, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz pro meu professor para ver se tu acha uma saída, já que eu tô te afirmando que força de atrito não depende da área de contato. Eu vou te provar por quê, vou te fazer o teu coração aceitar o porquê. Então eu vou te perguntar, já que tu sabe que a força de atrito não depende da área, eu vou te perguntar, por que carro de corrida tem pneu largo, Cacilda? Para gastar menos. Gastar menos? O pneu que disse? Ah, entendi. Seria uma... não é, mas seria uma situação razoável. Estabilidade. Pois é, mas se a estabilidade depende do atrito, e eu falei que o atrito não depende da área, não é bem isso. Tem a ver com a estabilidade no final das contas, mas tem outra coisa muito mais importante. É, mas né, um pneu fino, posso botar um pneu de 1 centímetro forte o suficiente para sustentar, não seria problema técnico. Aquelas bicicletas, por exemplo, né, são um exemplo disso. A bicicleta é finíssima, o ponto de contato entre a pista e o pneu é ridículo. O cara faz a curva de lado, olha a moto velocidade. O cara faz a curva de lado mais rápido que a Fórmula 1 e não derrapa. E só tem uma tirinha minúscula do pneu em contato com o asfalto. Na verdade, galerinha, o fato é o seguinte, imagina uma gota de óleo na pista. O pneu é fininho. Tá entendendo? Passou pela gota de óleo, acabou o contato pneu-pista, não é? E pum, morreu. Se o pneu é largo e tem uma gota de óleo na pista, não derrapa, porque só um pedacinho do pneu vai sair o contato, né? Ou seja, os pneus dos carros de corrida são largos só porque as pistas são imperfeitas, porque elas têm óleo, porque elas têm buraco, porque quando o cara passa na zebra, o pneu levanta e se deforma todo, e um pneu largo fica mais tempo em contato com a pista do que um pneu fino. Pelo menos participaram, tá certo? Então o pneu fino é isso, é só por causa das irregularidades, não é porque o atrito aumenta, cara. Ou seja, dois carros idênticos, um numa pista perfeita e sem óleo, um com pneu fininho, o outro com pneu largão. Um vai puxar o outro, fazer um cabo de guerra de carros, eles empatam. Porque o atrito não depende da área. Mas eu, na tua idade, gênio, eu falava, não me conformo. Só que na engenharia tem um teste muito simples que mata isso. Tem um bloco desse lá na engenharia, uma mesa lisa e tem uma máquina de medir força, o dinamômetro. Tu pega o dinamômetro e arrasta o bloco com a mão. E aí tu lê no dinamômetro a força que estás usando para arrastar o bloco, né? Tu faz isso nas 3 posições. O que o dinamômetro diz? Dá igual, cara. Estavas errado. Assim como eu, a vida toda. A área não depende do... Desculpa, o atrito não depende da área de contato. Alguém teria uma explicação física, então? Porque vocês tiveram a tendência de achar que a maior área gerava o maior... E eu até entendo, porque eu te falei que o atrito vem das irregularidades das superfícies, não foi o que eu disse? Aí então tu pensou, mais área, tem mais irregularidades, se encostando, deveria dar um atrito? Por que isso é falso? Porque o peso se divide na área. Um outro aluno também conseguiu essa explicação perfeita na outra turma. Professor, quando o peso está distribuído na área grande, tem mais irregularidades penetrando uma na outra, mas penetram menos porque a pressão entre elas é menor. Quando eu boto uma área menor em contato, tem menos área em contato, mas como a pressão entre aquelas áreas é maior, as irregularidades penetram mais uma na outra, compensando. É por isso que o atrito não depende da área, por causa da pressão. Por causa da pressão entre as superfícies. Senão não seria possível aquelas camas de prego que eles fazem. Senão, daria para fazer uma conexão. Se esse ângulo estivesse na vertical, mudaria a força que teria que fazer? Respondam ele. Era sobre isso, a parte toda que eu estou explicando na aula era para concluir isso. Não tem problema, tá de parabéns. Tá? E outra, é o que eu digo.
Mas eu fiz a pergunta para os colegas para ver se os colegas estavam ligadaços, entendeu? E é isso mesmo, tem que duvidar do teu raciocínio. Pô, eu acho que é isso, mas professor, é isso mesmo que eu estou entendendo? É. Poderia arrastar assim, poderia arrastar em pezão, não importa se é a área de 50 centímetros quadrados, se é a área de 800 centímetros quadrados, ou se é a área de 1000 centímetros quadrados que vai ser arrastada. Porque força de atrito depende só das superfícies e da força entre as superfícies. Não tem A aqui na fórmula, então por que dependeria da área? Beleza? Eu sei que o coração demora a aceitar isso, mas é a pura verdade. Show de bola. Bonita discussão. Então qual vai ser a resposta? A força de atrito será a mesma nas três condições. Eu na outra turma eu fiz uma resposta mais completa. Eu ainda falei assim, ó. Afinal, força de atrito só depende do coeficiente de atrito e da força normal. E nenhuma das duas se altera. Em nenhuma das três posições em que o paralelepípedo será arrastado. A força de atrito será a mesma nas três condições, pois não depende da área de contato. Professor, Pois não. mas a gente pegou um bloco de três superfícies iguais, né? Se pegasse um bloco de superfícies diferentes. Um bloco que uma parte é de aço, outra parte é encapada em alumínio e a outra em lixa. E aí? Né? E muda, né? Porque aí tá mudando o quê? O Mi, o coeficiente de atrito, né? A normal continuaria a mesma, né? Perfeito, perfeito. Não depende da área. Não depende da área. Questão 4, bonita essa parte ali. Essa parte ali é interessante. Deixa eu ver aqui. O bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante. Força de gravidade. Tem que ser automático, o resultado é zero. Olha o bloquinho, que delícia. Está acabando, meu querido. M igual a 5 kg. A velocidade é constante de 1 metro por segundo. Será que vai ser útil? Diz que o coeficiente de atrito é 0,20. A aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E pergunta qual é o valor da força F. Será que tem informações suficientes? Ótimo, gostei. Eu sempre gosto de escutar essa palavra. O que tu recomenda? Ah, meu Deus, diagrama de corpo livre. Peso. Parabéns. Parabéns, tu já acertou, garoto, tá? Eu só estou fazendo porque tem gente que ainda não pegou a manha aqui. Normal e é minha obrigação fazer. A força F para a direita, ele nem falou, mas só de falar que tem um coeficiente, de me afirmar que a velocidade é constante, eu tenho que saber que tem uma força se opondo a cada uma que existe ali. Da resultante ser zero, eu sei que N igual a P, então se eu quiser calcular normal, eu vou fazer o peso. Nem sei se eu vou usar, mas já vou agilizar. 5 vezes 10, normal igual a... E no eixo X eu concluo que... Isso, F igual a FAT. Se eu quiser calcular a F, eu vou calcular a FAT. Qual é o coeficiente de atrito? 0,2 ou 0,20, tanto faz. E a normal é 50. Multiplicando, eu descubro que a FAT é, portanto, a F. 2 vezes 5, 10. Tranquilo? Não, é porque quando... Aqui, ó. 0,2 é o mesmo que 0,20, né? Quando eu eliminei esta casa com aquele zero, né? Ficou 2 vezes 5. Se eu tivesse com o zero ali, eu teria que passar essa casa daqui para cá, ao cortar o zero. Tu vê, às vezes esses macetes podem perturbar o aluno, né? E não ajudar. Vamos fazer de uma forma mais bonita, então? 2 vezes 5? 10. O zero do 50 e o zero do 20. Mas tinha duas casas após a vírgula. Logo vou dar o mesmo resultado. 10. Muito bem, qual era a letrinha? D. Letra D. E tem a questão 6, não tem? Sim. Vamos ver. Pulei. Questão 5 antes, então. Vamos ver o que diz a questão 5. Beleza, terminando a semana com as turmas bem parelhas, está tudo alinhado, os astros estão alinhados. A figura a seguir representa objetos de 10 kg sobre superfícies. Então tu vê, ó, numa hora o objeto está sendo arrastado com uma velocidade V,
Noutrora, com a mesma velocidade v sendo arrastado, porém sendo empurrado para baixo com uma força de... 20 newtons. E na terceira e última situação, situação C, o bloco é arrastado com a mesma velocidade v para frente. É pra cima. Perdão, galerinha. E aí na última sim, ele é pressionado contra o chão com 40 newtons. Sabendo que a massa do objeto é 10 kg, que o coeficiente de atrito é 0,5 e sabendo que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força de atrito em cada um dos casos. Isso! Ah, adoro! Deixa eu ver. Sim, peso, escutei. Normal. Tem que ter uma força de atrito, né? Mas se tem uma força de atrito, também tem que ter uma F empurrando ele, né? Concorda comigo? Diagrama de corpo livre, legal. E aí? Claro, velho já isso aqui, mas uma questão discursiva que tem que apresentar, já que a massa do cara é 10 e a gravidade é 10, a normal é 100 o próprio peso. Legal. A F é igual a FAT, mas eu nem vou precisar desse detalhe porque ele pediu o valor da FAT. Como é que se calcula a FAT? Mi vezes a normal. Quanto é que é o Mi? 0,5. E a normal? 100. Legal. O que dá uma força de atrito na situação A? Professor, Pois não. mas se eu fosse exposto que nem a FAT, o objeto não estaria parado? Qual é o problema de a gente achar que se a força é igual a FAT, o objeto tem que ficar parado? Inércia. 99% dos seres humanos, mais 99,999% dos seres humanos que foram paridos na Terra, sempre acham que movimento só é possível com força. Isto é um erro. Newton enxergou a verdade e nos iluminou com a primeira lei de Newton, que diz que quando um objeto se move com velocidade constante, a força resultante é... O leigo pensa, Newton é um merda, ele é um retardado, como é que pode Newton, idiota? Como é que as coisas andam com força resultante zero? E a resposta para essas pessoas que não entendem da física é... Inércia. Um corpo que está andando tende a continuar, mesmo que a força resultante seja... Quer dizer que ele só fez mais força que o atrito, cara, na hora que ele começou a andar. Depois ele... Então olha só, eu vou vencer o atrito, ó. Venci, mas agora eu estou empatando, porque a velocidade é... Eu só tive que vencer o atrito na hora inicial, depois não precisa mais, é só igualar, beleza? Tu vê, cara, o teu cérebro vai continuar querendo te trair o tempo todo. No terceirão ele vai querer te engrupir, tu tem que botar Newton na cabeça. Newton é foda, pode confiar. Ele não falou que a velocidade era constante? E nesse caso nem precisava, né? E nesse caso não precisava mesmo. Eu não usei isso aqui, né? Eu usei isso aqui? Não usei. Então realmente nesse caso nem precisava ser constante. Muda alguma coisa na nossa discussão? Não. Nada. Não muda nada. Beleza, letra B. Peso. Normal. Ah, e tem uma força F ajudando a normal. Claro, vai ter a FAT atuando para um lado oposto de alguma força F, que nós vimos até que pode ser maior mesmo que a normal, nesse caso não tem problema. Pode ser igual? Pode. Pode ser até menor e a velocidade está diminuindo, né? Até isso pode acontecer. O que podia ser essa F? O que podia ser essa F aí ajudando? Alguém, né? Alguém ali atrás do corpinho empurrando. Uma corda amarrada no corpinho e puxando ele. Beleza? Não. Ou a gente pode dizer que esse corpo está assim, ó. Que nem a nossa cadeira, ó. Está diminuindo a velocidade, entendeu? Só que na hora que fotografaram, a velocidade era 1 metro por segundo, né? Foi o que ele disse? Foi? Não, só disse que tá escorregando. Só disse que está escorregando, nem falou a velocidade. Então beleza. Acho que o que ele quiser é o F pra cima, não. Ah, essa F pra cima é isso aqui, ó. Enquanto ela desliza, alguém tentando tirar ela do chão. Sacou? Alguém tentando erguer ela enquanto ela desliza. Ótimo, garoto. Boa. Já que a resultante tem que ser zero no eixo Y, porque não está nem flutuando nem afundando, F mais N igual ao P. Quanto é que é a F? 20. A normal eu não sei. E o peso? 10. Não, 100. 100. Portanto, a normal fica 1
outro colega da outra turma quis somar a normal com o peso com a F. Eu perguntei para ele, sim, quando eu ergo um corpo do chão, o chão faz faz mais força? Né? Quando eu pego a tua cadeira e tento erguer ela, a força com que as patinhas da cadeira encostam no piso diminui, né? Concorda comigo? E o diagrama de corpo livre não deixa a gente mentir. Como é que ficaria o atrito? Vamos ver. O Mi é 0,5 e a normal é 80, porque estamos tentando erguer o corpo, a normal diminuiu, né? A força entre o corpo e a superfície faz sentido? 40 newtons. E no item C, qual é a diferença? É que em vez de 20 é 40. Isso por quê? Vamos dar uma olhada. Não, quase. Vamos fazer o diagrama de corpo livre aqui, ó. Tem peso, tem a F que estão espremendo o cara contra o chão, a normal vai combater essas duas e tem que ter um atrito para algum lugar, que nesse caso é a esquerda porque ele vai para a direita. Normal igual. A normal é igual F mais P. F mais P, logo a normal nesse caso 100 mais 40, logo a normal é 140. Indo para a fórmula da força de atrito, quanto é que é o coeficiente de atrito? 0,5. E a normal? 140, então a força de atrito fica 70. Parabéns. Por que a força de atrito primeiro diminuiu e depois aumentou? Porque uma estava puxando para ser outra. Olhando para a fórmula, por que aconteceu isso então? Porque uma tava tentando tirar do chão, a outra tava... Porque a normal, né? Isso foi o que ele falou, não é verdade? Mas falando tecnicamente, foi o Mi que mudou, né? Não, o Mi foi 0,5 o tempo inteiro. Tá vendo como eu quero te enganar o tempo inteiro? Como eu quero consciência em cada respiração tua, certo? Nunca no automático, sempre na consciência. A física e a matemática exigem isso. Bota no automático e o cara erra, certo? Então o que mudou foi a força. Lembra que eu te mostrei com a tua mão, cara, que a força normal interfere no atrito? Ah, nem tem força de atrito, fica até gostosinho. Espreme uma mão na outra, chega até a esquentar quando tu faz isso. Concorda comigo? Eu estou provando que mesmo sem mudar as superfícies, quando eu faço as irregularidades penetrarem mais uma na outra, o atrito aumenta. Brinquei com a cadeira também, não foi? Puxei uma cadeira vazia, deslizou fácil. Puxei uma cadeira com alguém em cima, mudou o Mi? Não, era uma pessoa em cima da cadeira empurrando as patinhas da cadeira contra o chão. Legal. Qual é a próxima página? Eu já te expliquei por que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o dinâmico? Eu já te expliquei por que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o dinâmico? Não, né? Não te expliquei isso, né? Tá na hora. Eu já expliquei essa semana isso pro B, vamos dar uma pausinha aqui para explicar isso. Já deve ter percebido, vai empurrar uma coisa na tua casa, a gente faz força e não vai. Não vai, e de repente quando vai, meu Deus, sai catando cavaco. Isso acontece muito, a pessoa faz força, não vai, de repente quando vai muito. Por que será que isso acontece? É o mesmo jeito que estudou dos blocos. Não, assim, ó, vai fazer mudança na tua casa, tá sempre os móveis no mesmo lugar. A galera fica de saco cheio, aí um dia a mãe enlouquece, vamos mudar tudo de lugar. Vamos mudar a televisão aqui, o móvel ali. Aí o cara vai empurrar o móvel. Aí os três da casa vão, força. Na hora que começa a deslizar, a pessoa pode diminuir um monte a força que ela estava fazendo. Por que será que isso acontece? A inércia ajudaria a explicar. Mas tem um outro evento mais óbvio. É porque o coeficiente de atrito é sempre que o coeficiente de atrito, tu vê, pode ser aço escovado e aço escovado. O atrito de quando está parado, ele é maior do que quando está deslizando. Alguém teria uma explicação para isso? Por que quando começa a deslizar o atrito diminui? Porque tu disse que tem aquelas meio que rupturas assim, quando começa a deslizar, ela vai... Legal, quando começa a deslizar, ela não pode mais penetrar, encaixar uma na outra e ficar trancado. É como se saísse quicando uma sobre a outra as irregularidades. Eu tenho uma forma muito simples de provar o que eu estou te dizendo. Como tá fácil. Na hora que tá parando, a patinha da cadeira não tá engatando no friso, né? Então, fácil. Agora olha o que eu vou fazer. Engatei a
patinha da cadeira bem no friso. Bem no friso. Elas penetraram uma na outra. Fez assim, ó. Tava passando assim antes, ó. Aí agora eu fiz assim, ó. Encaixei uma na outra. E agora eu vou fazer deslizar. Oh! Eu quase quebrei a cadeira para deslizar, cara! E quando não tava encalacrado, ó. Caramba! Ó, encalacrou. Parou. Porra, eu tive que fazer força, cara! Quando não para, ó. Quando não para, porra, vai dizer que não é explicação muito óbvia para o coeficiente de atrito ser maior. E o amigo matou a charada, fez com a mãozinha e tudo ali. Ó, quando para, ó, pá, trava. Aí depois que destravou, sai quicando uma sobre a outra e não trava tanto. Interessante, né? É assim que funciona o ABS do carro. O ABS do carro funciona assim. Os engenheiros perceberam que quando a roda trava, o atrito é menor do que quando a roda não está derrapando no chão. O ABS, que é Anti-Blocking System, né? Ou seja, sistema de anti-bloqueio da roda, o computador percebe. O computador que está lendo, né, a velocidade da roda em relação ao chão, que tem que ser a mesma do carro. O computador percebe que a roda vai travar, ele solta um pouquinho o freio e aperta logo microsegundos depois, né, milésimos de segundo depois, para que a tua roda não trave, tu não perca o controle do carro e pare mais rápido. Tu vê que loucura, né, cara? Como um conhecimento de física levou a uma inovação que salva vidas. Aliás, aonde começou o ABS, tu lembra? Fórmula 1. Tu vê um esporte de riquinho, um esporte de meia dúzia de gato pingado que salva a vida de milhões de pessoas, né, de uma classe que às vezes nem curte, nem está inserida na Fórmula 1, né? Então tu vê como às vezes riquinho querendo gastar dinheiro, querendo correr mais rápido do que o outro, gera benefício, né, cara? Mais uma coisa que me deixa fã do capitalismo. ABS, airbag, injeção eletrônica, controle de tração, de onde é que vieram essas coisas? Fórmula 1, Fórmula Indy, riquinho querendo gastar dinheiro. Tu vê, né, cara, às vezes riquinho querendo gastar dinheiro gera um benefício para todos. É muito provável que muitos de vocês estejam vivos graças ao ABS. Porque o pai às vezes ele não conta, mas às vezes ele tem que dar uma perdida ali, ele sente o ABS funcionando e ele pensa, putz, se não tivesse ABS eu teria me perdido hoje. Na água mesmo, vai fazer uma curva, precisa frear na curva. Com um carro normal, o cara tem que ser piloto de rally para segurar o carro na curva freando na água molhada. O cara tem que ser foda. Com ABS, qualquer idiota pisa no freio, faz a curva e o carro continua na curva. Te juro, cara, assim, ó, na Suécia, os melhores pilotos do mundo são os suecos, pilotos do dia a dia, tá? Porque a Suécia é que tem o melhor ensino para pilotar. E faz as provas mais difíceis do mundo, porque tem que pilotar no gelo metade do ano. E no gelo, meu querido, pisou no freio, sai rodopiando. Os caras te treinam, eles botam lá cones na pista, te faz ir com o carro em direção ao cone, te ensina a fazer assim, ó, a pisar com tudo no freio antes de bater no cone, o carro trava e vai deslizando. Antes de bater no cone, tens que tirar o pé do freio e desviar. Essa é a técnica para sair de uma situação de emergência em algo escorregadio, né? Só que quando tu vê que tu vai bater em algum lugar, tu não tira o pé do freio, tu fica, meu Deus, vai bater e tu aperta cada vez mais. E tu tem que ensinar a pessoa que nessa hora não, ela tem que ser anti-intuitiva. Ela tem que tirar o pé do freio no momento da batida e usar a redução da velocidade com o freio travado para voltar a ter aderência e conseguir escapar do perigo. Então só com muito treino tu consegue esse tipo de, né, de capacidade, certo? E os suecos exigem essa capacidade do povo poder dirigir na rua. Então tu vê um sueco numa situação de emergência, cara, ele vai ter um reflexo para sair daquela emergência técnico, né? Ele não vai simplesmente meter o pé no freio, meu Deus, vai bater. Não, tem que abrir o olho, pisar no freio e antes da batida, tirar o pé do freio para tentar desviar o carro, já que a velocidade dele deu uma reduzida. Loucura, né, cara? Show de bola. Esses suecos não são fracos. O problema é que tem que fazer o exército, né? Todo sueco, não tem jeito. Tá com 18 anos, vai ter que andar de cueca no gelo, não vai ser fácil. Não, lá eles são planos. O cara que fez o exército na Suécia, ele é respeitado, cara, porque o treinamento é um pouquinho pior do que o nosso exército. Uma vez eu conheci um cara que fez, entendeu? Aí ele me falava umas passagens que eu fiquei cabreiro. Resolvi não fazer o exército. Galerinha, olha só. Estamos igual? Matamos, né? Agora é a próxima página. Página 32. Não, 32 é só para os ninjas, né? Que nós vamos corrigir no apoio. Eu pedi a 33 para ler. Tu vê, nessa 33 ele vai discutir aquilo que eu acabei de discutir com vocês, que o coeficiente de atrito é sempre maior. Beleza.
Aí tu pode arriscar então, ó, a 34 e 35, já que tu leu a 33, podes arriscar a 34 e a 35. Essa é a nova tarefa. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos. Quer dizer que tenha mais força dentro. Pois então, a gente, ele varia tão pouco a velocidade que no ensino médio a gente ignora essa variação. Está deslizando a mas se tem que dominar o carro antes, ele não poderia dominar. Se antes ele está se virar o carro e desviar, ele ia derrapar. Aí o carro trava o freio, reduz a velocidade o máximo que eu posso, segundos antes da batida. Quando eu vejo que eu vou bater, se eu virar o volante travado, eu passo a reta. Eu tiro o pé, a roda volta a girar e eu tenho atrito suficiente para desviar. Certo? É uma manobra fora, ninguém treina isso direto e os países que é mais difícil tirar a direção, eles fazem assim, só passam o teste, sabe entrar no carro e vai entrar em cima do carro. Pode descer, galera. Cheio de pó. Se a gravidade fosse maior, é provável que os